Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem, vou falar hoje sobre essa situação que está rolando aí nas mídias vascaínas sobre o Edmundo e o Vasco, sobre a dívida que ele está cobrando do Vasco. Rolou uma incrível guerra de trincheira de torcedores que são a favor do Edmundo contra torcedores que são contra o Edmundo. E vou falar algumas coisas sobre o que eu acho do que está acontecendo. Bem, quem puder já vai curtindo aí o vídeo, compartilha para todos os seus amigos vascaínos, porque eu acho que isso é muito importante, que o máximo de vascaínos possíveis possam assistir esse vídeo. Que eu vou falar algo muito importante referente ao Edmundo e essa situação do Vasco. Então, vamos lá. Bem, primeiro eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, porque gerou essa revolta toda, como essa situação chegou nas mídias sociais vascaínas. No dia 16 de agosto de 2018, saiu uma matéria no Globoesporte.com informando que o ex-jogador Edmundo havia pedido uma penhora nas contas do Vasco em relação a uma cobrança de um acordo que o Vasco teria feito com o Edmundo que não estava sendo pago. A penhora em si é referente ao acordo de pagamento de 3,2 milhões que deixou de ser cumprido já na gestão passada. O acordo entre Edmundo e o Vasco é de março de 2015. Já a ação trabalhista ela aconteceu em 2001. O valor original a ser quitado no acordo era de 2,7 milhões. O Vasco, e quando eu digo Vasco, entende-se a atual gestão do Vasco, alega que as parcelas deixaram de ser pagas na gestão passada e que a atual gestão criou um comitê de renegociação de dívidas, envolvendo o departamento financeiro e uma empresa de consultoria financeira. Havia uma negociação avançada com Edmundo para um novo acordo, porém não houve mais uma resposta da parte do Edmundo, por isso esse acordo não foi à frente. Bem, segundo o Globoesporte.com, procuraram o advogado do Edmundo e o mesmo afirmou que as partes não chegaram a acordo porque o Vasco exigiu um desconto de quase 50% do valor devido. Bem, eu vou ler para vocês o que o advogado do Edmundo falou. Esse valor está devido desde 2001 e ele, no caso ele, Edmundo, já reduziu o montante em 50% duas vezes. Eis que o valor original era de 14 milhões. Está devido, em virtude de concessões, 3,2 milhões. O Vasco só queria pagar 1,8 milhão. Esta dívida com juros e correção chegaria a 60 milhões nos dias de hoje, disse o advogado, que também enviou uma nota oficial contestando a versão do Vasco. Também lerei para vocês a nota oficial. Com relação à nota do Vasco, ela é mentirosa, mostrando o caráter de sua diretoria atual. A negociação se encerrou sem acordo e eu, elegantemente, informei o consultor, o diretor financeiro e o advogado do clube antes de dar continuidade ao processo. A petição foi protocolada no horário de expediente, tanto que foi apreciada pela titular da vara e não em qualquer plantão. Lamenta-se que o maior ídolo do clube nos últimos tempos seja tratado de forma ultrajante, diferentemente de empresários que não são requeridos a dar descontos e recebem à vista. Referente a isso do empresário, eu acredito que o advogado do Edmundo se refere ao Carlos Leite em relação à dívida que o Vasco contraiu com o Paulinho, já que o Carlos Leite emprestou dinheiro para o Vasco e logo de que o Vasco recebeu o dinheiro ele pagou o Carlos Leite. Então eu acredito que o advogado do Edmundo se referiu a esse caso. Bem, então sobre a dívida em relação ao Edmundo era isso. O valor era de 14 milhões, depois de uma série de negociações desceu para 3,2 milhões, e a diretoria atual queria descer esse valor para 1,8 milhão para pagar, sei lá de qual forma, não sei se parcelada ou então à vista. E como o advogado do Edmundo não aceitou, ele acabou entrando na justiça pedindo penhora dos bens do Vasco. Foi isso o que ocorreu. Bem, base seria isso, Edmundo pediu a penhora de alguns valores relativos a uma dívida que o Vasco tem com ele.
Eu não vou entrar no mérito referente a essa dívida, como é que foi contraída, gestões passadas e essas coisas, mesmo porque eu acho que isso não tem valia para agora. Porque o que estão jogando na mesa é se é certo ou não o Edmundo cobrar essa dívida do Vasco. Se isso faz ele menos vascaíno, se isso faz ele ingrato ou coisas do tipo. Antes de falar isso do Edmundo, eu vou contar uma história minha para vocês, para exemplificar o que está acontecendo com o Edmundo. Em 2014 eu estava trabalhando tranquilo, gostava do lugar onde eu trabalhava, eu me sentia bem no meu trabalho, sendo que por problemas de gestão, a minha firma acabou quebrando e então eles não tinham dinheiro para pagar, teve toda aquela situação, você trabalha, não sabe se vai receber, como é que vai ficar. Então um belo dia o meu chefe chegou para mim e falou que não tinha como me pagar, ia me mandar embora, sem dar baixa na minha carteira, sem nada, falou para eu correr atrás dos meus direitos e é isso aí. Conclusão, eu trabalhei 30 dias, no final do mês eu não tinha dinheiro nenhum, não me pagaram, o aluguel eu não podia chegar e falar que não me pagaram, minha família precisava de comida, eu não podia falar que não me pagaram, todas as contas e dívidas que eu contraí eu não podia falar que não me pagaram. Eu tive que dar outros jeitos, eu tive que arrumar outros bicos, outros empregos, correr atrás e contrair dívidas justamente por causa do que me fizeram, que foi me demitir sem nem me dar a chance de tirar seguro-desemprego, essas coisas. E até para arrumar outro trabalho foi difícil, porque eles não deram baixa na minha carteira, então era difícil eu chegar lá e explicar para a pessoa que poderia me contratar que não deram baixa na minha carteira e que eu estava processando aquela firma por causa disso. Era até difícil, as pessoas ficavam com o pé atrás de me contratar por causa disso. Bem, isso foi em 2014. Nós estamos em 2018 e eu ainda não consegui receber dessa firma. Eu entrei com processo, isso está na justiça, já ganhei, e eles enrolam e até hoje não me pagaram. A situação do Edmundo é basicamente a mesma. O Edmundo ele trabalhou no Vasco, ele não recebeu pelo seu trabalho, está cobrando o Vasco e o Vasco enrola e não está pagando o Edmundo. Entendam, gente, não é que eu ache certo ou errado o Edmundo ou os pontos de vista dele. Ele está fazendo isso por questão política, por viés político. Pode ser que ele está fazendo isso por questão política, mas isso não muda o fato de que o Vasco está devendo ele. Se o Vasco não tivesse devendo o Edmundo, ele não poderia fazer isso. Não importa se ele cobra essa dívida hoje, amanhã, ou próximo ano, ou próximo triênio. O fato é que ele tem direito de receber. E os acordos que foram propostos a ele, desculpa, mas ele não é obrigado a aceitar. Ele não é obrigado a reduzir o valor que ele tem direito para favorecer o Vasco. A questão aqui não é Edmundo e a instituição Vasco da Gama. É um trabalhador recebendo os seus direitos. Então nós temos que saber separar. O fato do Edmundo estar cobrando o que lhe é devido não tem nada a ver com o que ele sente pelo Vasco. E detalhe, isso para mim seria para qualquer jogador. Não é porque é o Edmundo, porque é um jogador que é ídolo, que trouxe títulos por outras questões e tal. Não é por causa do Edmundo em si. Qualquer outro jogador, para mim a postura seria a mesma. Se fosse, sei lá, Diogo Silva cobrando para o Vasco, ainda eu acharia que o Diogo Silva está certo. Não é questão de porque ele é ídolo, ou porque ele não é, ou porque ele trouxe títulos, ou porque ele não trouxe. Se o cara trabalhou, ele tem que receber. Acabou. Não tem mistério nisso. Não existe uma bola de cristal. É o Vasco, a pessoa tem que perdoar a dívida. Não! Não tem! Se o cara é trabalhador, ele tem que imaginar você que é trabalhador, cara. Imagina se seu patrão para de te pagar de repente, não quer mais te pagar, ou então te demite da mesma forma que eu fui demitido, manda você correr atrás dos direitos. Só porque você gostava da empresa, você vai deixar de correr atrás dos seus direitos? Você vai deixar de receber o que lhe é devido? Não, cara. Não existe isso. Desculpa, gente, mas essa carapuça que estão colocando em cima do Edmundo, dele não ser vascaíno porque ele está cobrando uma dívida, não cabe. Não existe isso. Pode ter vários outros motivos pelo qual você acha que o Edmundo não é vascaíno, que ele não é isso, que ele não é aquilo. Pode ter sim, beleza. Isso aí são motivos seus. Agora, por ele cobrar a dívida que o Vasco deve, ele desculpa, mas isso não é. Tem como. A diretoria, no mínimo, ou melhora a proposta, e se não chegar a um acordo com o Edmundo, paga do jeito que dá. Faz algum acordo parcelado com o advogado do cara,
ou tenta pagar um valor assim que chegue a um entendimento. Agora, ir pedindo pro cara ir diminuindo até chegar a zero, não tem como. Imagina, se toda gestão que entrar diminuir em 50% o montante que é devido. Daqui a pouco vão dar para ele 2 salgados e um refri e valeu. Ah, tem outra desculpa que colam, que jogam aí, que é demais. Ah, porque se fosse na gestão do Júlio Brandt, o Edmundo não iria cobrar essa dívida. É possível que se fosse na gestão do Júlio Brandt, o Edmundo não cobrasse essa dívida. Isso é palpável. Sendo que isso não muda nada. Isso não elimina a dívida, não elimina o fato do Vasco dever ao Edmundo. Se ele ia cobrar ou não, aí já é problema dele. A forma com que vão haver as negociações podem ser diferentes, mas a dívida existe. Então, indiferente se é com Campelo, se é com Brandt, a dívida, ela existe, o Edmundo tem direito de receber. Então, eu não sei se quem está fazendo essas postagens referente ao Edmundo está desinformado sobre a situação, ou é uma pessoa muito bem de vida, nunca precisou trabalhar, então para ele é de boa essa situação, mas eu acho que tem que ser pesado algumas coisas em relação ao que um trabalhador tem direito de receber. Então, se você está contra o Edmundo, por ser o Edmundo, por você não gostar do Edmundo, ok, você está certo, aí é a opinião sua, você tem direito de gostar ou não do Edmundo. Agora, se você está contra o Edmundo porque ele quer receber, eu acho que as pessoas têm que colocar um pouco a mão na consciência. Isso não é por causa do Edmundo, eu não estou puxando sardinha pro lado do Edmundo porque eu gosto dele, eu simplesmente acho justo ele receber o que o Vasco deve a ele. Em base seria só isso. Mas me diz você, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Vasco tem que pagar o Edmundo? Você acha que o Edmundo está certo em cobrar o Vasco? Ou você acha que o Edmundo, por amar o Vasco, ele tem que perdoar essa dívida? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.